Olá, amados, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petros Silva, trazendo mais um devocional da Palavra de Deus com o título: O que significa o reino de Deus está dentro de vós? A frase, o reino de Deus está dentro de vós, significa que o governo de Deus na presente era é essencialmente espiritual. Essa declaração de Jesus ensina que em seu estágio presente, o reino de Deus se encontra naquele coração que reconhece verdadeiramente Deus como Rei e Senhor. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós. Quando foi questionado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus haveria de vir. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Aqui vale lembrar que os fariseus, em sua maioria, eram opositores declarados do seu Jesus. Por isso, muitos estudiosos acreditam que a pergunta feita por eles tinham um tom de zombaria. Jesus era muito diferente do tipo de Messias que eles esperavam. Por isso, eles se empenhavam em tentar expô-lo com a intenção de desmascará-lo como um falsário. O reino de Deus não vem com visível aparência. Diante da pergunta dos fariseus sobre a vinda do reino de Deus, Jesus respondeu que o reino não vem com uma exibição externa. Os judeus esperavam a chegada de um reino terreno e visível, liderado por um Messias conquistador. Eles esperavam que na implantação desse reino exterior, o tipo de Messias que eles aguardavam haveria de libertar a nação da opressão estrangeira e constituí-la numa posição muito proeminente no mundo. Nos tempos de Jesus, a vinda desse reino já era um desejo antigo por parte dos judeus. Eles realmente esperavam por isso ansiosamente. Então, a pergunta acerca de quando o reino de Deus era legítima. De fato, eles tinham grande interesse em saber sobre isso. No entanto, a mensagem principal da pregação de Jesus dizia justamente que o reino de Deus havia chegado. Ele próprio anunciou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. O problema, na ótica dos judeus, é que tudo continuava exatamente igual exteriormente. Então, como o reino de Deus poderia ter chegado? Nenhum Messias havia sentado literalmente no trono de Davi, em Jerusalém. E os judeus ainda continuavam sob o domínio de Roma. Então a resposta do Senhor Jesus aos fariseus diz muito claramente qual era o erro que eles cometeram. Eles tinham entendido errado as profecias das Escrituras acerca da vinda do reino de Deus e de seu Messias. Daí Jesus diz que o reino de Deus não vem com visível aparência. Esse reino não é exterior a ponto de alguém poder apontar. Ele está aqui, ele está ali. Então, Jesus conclui: porque o reino de Deus está dentro de vós. Livro de Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro de vós? Como foi dito, os judeus esperavam um reino que chegaria de forma
estrondosa. Eles aguardavam um grande cerimonial que iria apresentar ao mundo o reino no qual eles teriam participação proeminente. Mas Jesus aponta para o outro lado, dizendo que o verdadeiro reino de Deus estava se manifestando de forma silenciosa, misteriosa e até invisível aos olhos humanos. Então, o verdadeiro reino, em sua essência, é de caráter espiritual. O Messias genuíno, o Rei prometido nas Escrituras, não veio cumprir a agenda dos homens. Ele veio cumprir o propósito soberano de Deus. Jesus veio inaugurar uma era na qual o reino seria manifesto no reinado de Deus, no coração dos homens, por meio da fé no Salvador. O reino de Deus não estaria restrito a limites geográficos ou preso a certa etnia. Ele cresceria por toda a terra e reuniria entre os seus cidadãos pessoais de todos os povos, línguas e nações. Esse reino estaria em pleno desenvolvimento nos corações que reconhecem o senhorio de Cristo e se submete à vontade de Deus. Por isso Jesus diz: o reino está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vós ou entre vós. Algumas pessoas têm tido algumas dificuldades em compreender essa frase de Jesus. Isso porque Jesus disse essas palavras em resposta à questão levantada pelos fariseus. Como Jesus poderia dizer: o reino de Deus está dentro de vós? Aquele grupo que não o recebia como Senhor Salvador, daí há quem preferia a tradução que diz: o reino de Deus está entre vós. A ideia é entender que o que Jesus estava dizendo era o que o reino de Deus estava entre eles, porque ele próprio estava ali vivendo, pregando e realizando sinais literalmente no meio deles. Apesar disso ser verdade e também ser uma tradução possível, o contexto favorece a primeira interpretação. O reino de Deus está dentro de vós. Primeiro, Jesus estava justamente confrontado à ideia errônea de um reino físico, terreno e exterior. Ao dizer o reino de Deus está dentro de vós, Jesus claramente aponta para um reino de caráter espiritual. Segundo o pronome você, um discurso oral frequentemente é usado no sentido de indicar um sujeito genérico, ou seja, sem endereçamento. Por exemplo, você estuda e estuda, mas não entende. Essa frase simplesmente diz que uma pessoa estuda, mas não consegue entender a matéria que é objeto de estudo. Isso acontece também no grego. Então, ao dizer o reino de Deus está dentro de vós, Jesus não estava se referindo necessariamente aos fariseus. Ele simplesmente está dizendo que o reino de Deus está dentro de certos corações. Isto é, no íntimo das pessoas que reconhecem Deus como Rei. Também é importante entender que o fato de Jesus dizer o reino de Deus está dentro de vós não significa que esse é o propósito final do reinado de Deus. O reino de Deus está dentro de vós não significa que esse é o propósito final do reinado de Deus. O reino de Deus possui dois aspectos, presente e futuro. Em seu aspecto presente, o reino essencialmente é de caráter espiritual, mas em seu aspecto futuro, na consumação dos séculos, o reino de Deus alcançará sua plenitude e se
manifestará de forma visível e gloriosa. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente com a sua palavra. Que essa palavra nos fale em nossos corações de maneira espiritual. Em nome de Jesus. Amém.